Ele perdeu o irmão, perdeu o chão e, mesmo assim, subiu ao palco. Leonardo viveu uma das dores mais devastadoras que alguém pode enfrentar, mas ao invés de se esconder, ele escolheu transformar o luto em legado. O que você vai ouvir agora não é só a história de um cantor. É a história de um homem que decidiu continuar, mesmo quando tudo dizia que era hora de parar. E talvez, só talvez, essa história mude alguma coisa dentro de você. Leonardo, nome artístico de Emival Eterno Costa, nasceu em uma família simples de agricultores em Goiás. Desde cedo, a vida lhe mostrou que o sucesso não é um direito, é uma conquista. Junto com o irmão Leandro, formou uma das duplas sertanejas mais amadas do Brasil, Leandro em Leonardo. A voz suave, as letras românticas e a humildade encantaram o país inteiro. Mas o que muitos esquecem é que por trás do sorriso sempre houve luta. Desde cantar em bares com cachê de comida, até dormir em caminhões para economizar, Leonardo nunca teve o caminho fácil. E talvez seja justamente aí que mora a força dele. Imagine isso por um momento. 2 irmãos de Goianápolis, filhos de lavradores, sem estudo formal, sem conexões, sem dinheiro. 2 meninos que antes da fama eram conhecidos como Costel e Leoné, que começaram cantando em festas de aniversário de familiares, que trabalharam como garimpeiros, como vendedores de bananas, como agricultores para sobreviver. A música era um sonho lateral, algo que faziam por paixão, sem nunca imaginar onde aquilo os levaria. As primeiras apresentações eram em bares pequenos, em troca de um prato de comida, talvez algumas moedas que mal pagavam a gasolina. Dormiam no próprio caminhão para não gastar com o hotel. Dividiam marmitas, dividiam sonhos. Quando gravaram o primeiro disco, em 1983, nem sequer causou impacto. 6 anos depois, quando finalmente gravaram Entre Tapas e Beijos, explodiu. De repente, aqueles 2 rapazes humildes estavam dominando as rádios, a televisão, os corações brasileiros. Mas você acha que o sucesso apagou as cicatrizes da luta? Acha que Leonardo esqueceu de onde veio? Nunca. Ele carrega até hoje as marcas da vida simples. A gratidão pelo pouco que tinha. A humildade de quem conheceu o chão antes do céu. E essa conexão com suas raízes talvez seja o segredo mais poderoso de sua resiliência. Porque quando você sabe de onde veio, nenhuma tempestade consegue arrancar suas raízes. O sucesso veio avassalador, e com ele, o peso da fama. De 1990 a 1998, Leandro e Leonardo venderam mais de 15 milhões de discos. Entraram para as casas, para as histórias de amor, para as lembranças de toda uma geração. Cada música nova era um hino nacional não oficial. Você consegue imaginar essa transformação tão radical? De repente, aqueles meninos que não tinham o que comer, que acordavam com o sol para trabalhar na roça, estavam em programas de televisão, em capas de revistas, em estádios lotados. Estavam ricos, famosos, idolatrados. Para muitos, essa mudança seria motivo de arrogância, de distanciamento, de esquecimento do passado. Mas não para eles. Não para Leonardo. Mesmo no auge do sucesso, mantiveram a simplicidade, a acessibilidade, a conexão com o público. Atendiam fãs depois dos shows, mesmo exaustos. Visitavam cidades pequenas que outros artistas ignoravam. Cantavam com a mesma paixão para 100 ou 100 mil pessoas. E isso criou algo raro no mundo da música, um laço quase familiar com os fãs. As pessoas não apenas admiravam Leandro e Leonardo, elas os amavam, como se fossem parte da família. E isso foi fundamental quando a tragédia bateu à porta. Mas tudo mudou em 1998, quando Leandro foi diagnosticado com um câncer raro e agressivo. O Brasil inteiro acompanhou a luta, a esperança e depois, a dor. O país perdeu um ídolo. Leonardo perdeu o irmão, o parceiro, o melhor amigo. E mesmo assim, ele continuou. E aqui entra uma das lições mais profundas da vida. Quando você perde o chão, é possível aprender a voar. Leonardo subiu aos palcos mesmo de coração partido, porque sabia que seu propósito era maior do que sua dor. E é aqui que a história muda de tom e inspira.
Era junho de 1998. Um tumor raro no pulmão foi diagnosticado. Leandro tinha apenas 36 anos. Estava no auge da carreira, cheio de planos, cheio de vida. A notícia caiu como uma bomba sobre a família, sobre os fãs, sobre o Brasil. De repente, aquela dupla que cantava sobre amor estava vivendo uma tragédia diante dos olhos de toda uma nação. Você consegue imaginar? Um país inteiro rezando, torcendo, acompanhando cada boletim médico? Filas de fãs doando sangue nos hospitais? Vigílias em praças públicas? Foi assim. Por 73 dias, o Brasil parou para acompanhar a luta de Leandro. E Leonardo, ao lado do irmão, tentando manter a esperança, tentando sorrir mesmo quando o mundo desabava. No dia 23 de junho de 1998, Leandro partiu e levou um pedaço de Leonardo com ele. Levou um pedaço do Brasil também. O velório reuniu mais de 100 mil pessoas. Pessoas que nunca conheceram Leandro pessoalmente, mas que sentiam como se tivessem perdido alguém da família. E ali, em meio à dor mais profunda, Leonardo teve que fazer uma escolha: desistir ou continuar. Você já passou por uma perda devastadora? Já sentiu como se o mundo tivesse perdido as cores? Como se o ar tivesse ficado mais pesado para respirar? Como se cada manhã fosse uma batalha apenas para levantar da cama? Então, talvez você possa compreender um pouco do que Leonardo enfrentou naqueles dias sombrios. Ele podia ter parado, ter desaparecido da mídia, ter desistido de tudo, mas ao invés disso, continuou cantando. Em cada música, uma memória. Em cada apresentação, um tributo. E foi assim que Leonardo, sozinho, transformou o luto em força. Ele não reconstruiu apenas uma carreira solo. Ele criou um novo capítulo. E isso não é só sobre música. É sobre levantar depois da queda. É sobre não permitir que a dor apague sua luz. É sobre continuar mesmo quando o mundo diz para parar. Isso é coragem. Apenas 4 meses após a morte do irmão, Leonardo voltou aos palcos. Sozinho. Com o mesmo repertório que antes cantava a dois. Imagine o peso disso. Cada música, cada nota, cada palavra era uma lembrança viva de Leandro. Cada espaço vazio no palco gritava a ausência. E mesmo assim, ele cantou. Com lágrimas nos olhos, muitas vezes, com a voz embargada, outras tantas, mas cantou. O primeiro show solo, em outubro de 1998, foi em Barretos. O público chorou junto, cantou junto, sofreu junto. Não era apenas um show. Era um ritual coletivo de cura. Era Leonardo dizendo ao mundo: a dor não vai me definir, a saudade não vai me paralisar. Eu vou continuar, porque é isso que meu irmão gostaria que eu fizesse. E sabe o que é mais incrível? Ele não tentou substituir Leandro. Não tentou fingir que nada tinha acontecido. Ele abraçou a dor, abraçou a mudança, abraçou o novo caminho, sozinho, mas carregando a memória do irmão em cada passo. Refez arranjos para uma voz só. Incluiu momentos no show para homenagear Leandro. Transformou a ausência em presença espiritual. Tem uma frase que ele disse nessa época que resume tudo. Eu não subo mais ao palco só por mim. Subo por mim, pelo Leandro e por todas as pessoas que estão passando por alguma dor e precisam acreditar que é possível seguir em frente. E isso, meu amigo, minha amiga, não é apenas sobre música. É sobre a capacidade humana de reinvenção. É sobre encontrar propósito mesmo na dor mais profunda. É sobre transformar tragédia em legado. Os anos seguintes foram de reconstrução. Leonardo não apenas manteve a carreira, ele a elevou a novos patamares. Lançou álbuns que bateram recordes de vendas. Fez parcerias com novos talentos. Expandiu seu repertório. Conquistou um novo público sem perder o antigo. E fez tudo isso sem nunca tentar apagar a história da dupla Leandro e Leonardo. Essa capacidade de honrar o passado, enquanto abraça o futuro, talvez seja uma das maiores lições da trajetória de Leonardo. Muitas pessoas, quando enfrentam perdas significativas, ficam presas entre dois extremos. Ou negam completamente o passado, tentando fugir da dor, ou ficam tão fixadas na perda que não conseguem construir um novo futuro.
Leonardo encontrou o equilíbrio perfeito. Ele carrega Leandro no coração, mas não deixou a ausência do irmão impedir sua evolução como artista e como homem. E essa evolução veio acompanhada de momentos de profunda autoanálise. Leonardo nunca escondeu que passou por períodos de depressão, de questionamento, de raiva contra o destino que levou seu irmão tão cedo. Houve noites em que ele chorou até não ter mais lágrimas. Houve shows em que ele precisou sair do palco porque a emoção era forte demais. Houve momentos em que ele pensou em desistir. Mas sabe o que o manteve em pé? A gratidão. Eu já tive muito menos do que tenho hoje, ele costuma dizer. Já passei fome, já dormi no relento, já trabalhei de sol a sol sem saber se teria o que comer no dia seguinte. Então, mesmo nos dias mais difíceis, eu encontro motivos para agradecer. E talvez seja essa uma das maiores lições que podemos aprender com Leonardo. A gratidão como antídoto para o sofrimento. Não uma gratidão ingênua que nega a dor, mas uma gratidão madura que reconhece que, mesmo em meio às perdas, ainda há bênçãos para serem contadas. Hoje, com mais de 40 anos de carreira, Leonardo continua sendo um dos artistas mais queridos do Brasil. E não apenas pelas canções, mas pela forma como escolheu viver, pela honestidade, pela simplicidade e, principalmente, pela humanidade. Ele nunca escondeu as falhas, os erros, nem os momentos difíceis. E talvez seja por isso que as pessoas se identificam tanto com ele, porque no fundo, todos nós estamos tentando sobreviver a alguma perda. E Leonardo mostra, todos os dias, que é possível. Quando perguntam a Leonardo sobre o segredo de sua longevidade na música, ele ri e diz: "Não tenho segredo nenhum. Só tento ser o mesmo cara, no palco e fora dele." E talvez esteja aí uma sabedoria profunda. Num mundo onde tantos artistas criam personagens, onde a autenticidade parece rara, Leonardo permanece transparente. Com seus acertos e erros, ele nunca escondeu que gosta de uma cerveja, nunca fingiu ser um santo, nunca tentou criar uma imagem artificial de perfeição. Quando enfrentou problemas de saúde devido aos excessos, falou abertamente sobre isso. Quando precisou perder peso por recomendação médica, compartilhou a luta com os fãs. Quando sentiu saudades do irmão em datas especiais, não escondeu as lágrimas. E é essa vulnerabilidade que cria uma conexão tão poderosa com o público. Porque, no fundo, todos nós carregamos dores, todos nós cometemos erros, todos nós enfrentamos lutas internas. E ver alguém famoso, bem-sucedido, admitindo suas falhas e batalhas, nos faz sentir menos sozinhos em nossas próprias imperfeições. Há um episódio tocante que poucos conhecem. Anos após a morte de Leandro, Leonardo visitou um hospital infantil. Uma menina com câncer pediu para cantar com ele. Ela não sabia todas as letras, estava fraca pela quimioterapia, mas tinha um sonho: cantar com Leonardo. E ali, naquele quarto de hospital, ele cantou com ela como se estivessem num estádio lotado. No final, a menina perguntou: "Tio Léo, como você conseguiu continuar depois que seu irmão partiu?" E ele, com lágrimas nos olhos, respondeu: "Encontrando motivos para sorrir todos os dias, como estou sorrindo agora com você." Essa história resume quem Leonardo é. Um homem que transformou sua dor em compaixão pelos outros, que usa sua experiência para tocar vidas, que entende que a verdadeira força não está em esconder as cicatrizes, mas em mostrá-las para que outros saibam que também podem curar. E mesmo com todo o sucesso, com os milhões de discos vendidos, com os shows lotados, ele continua sendo aquele homem do interior, que ama a família, que faz piada com tudo, que cuida dos filhos com carinho e que respeita suas raízes. Leonardo nunca precisou parecer perfeito, porque a imperfeição dele é justamente o que o torna tão real e tão necessário. Em tempos onde tudo parece falso, ele permanece autêntico. Se existe um tesouro que Leonardo protege com unhas e dentes, é sua família. Pai de 6 filhos, Pedro Leonardo, Monique Isabela, Jéssica Beatriz, Mateus Vargas, Zé Felipe e João Guilherme. Ele faz questão de manter laços estreitos com todos, mesmo aqueles que nasceram fora do casamento. Família não é perfeita, mas é sagrada, ele costuma dizer.
E é bonito ver como ele passou aos filhos não apenas o talento musical, mas valores como o trabalho duro, honestidade e humildade. Alguns seguiram carreira artística, outros escolheram caminhos diferentes, mas todos carregam o legado de um pai que ensinou pelo exemplo que não importa quantas vezes você caia, o que importa é quantas vezes você levanta. A relação de Leonardo com a esposa, Poliana Rocha, também é um capítulo à parte nesta história de superação. Casados há mais de 25 anos, enfrentaram crises, separações temporárias, escândalos midiáticos, mas permaneceram juntos. Não por uma imagem de perfeição, mas por escolha diária, por perdão, por reconstrução. Poliana esteve ao lado de Leonardo nos momentos mais sombrios após a perda de Leandro. Foi ombro, foi força, foi âncora quando o mundo parecia desabar. E essa base familiar sólida foi fundamental para que Leonardo pudesse se reconstruir profissionalmente, porque nem todo o palco do mundo, nem toda fortuna, nem toda fama preenchem o vazio de um lar desconectado. Leonardo entendeu cedo que sucesso sem família para compartilhar é uma vitória vazia. Tem uma cena que viralizou nas redes sociais. Leonardo, já avô, dançando com a neta pequena no meio da sala, em uma festa de família. Aquele homem que já cantou para milhões, que já ganhou todos os prêmios possíveis, ali, completamente rendido à alegria simples de fazer uma criança sorrir. E talvez seja nessa cena aparentemente trivial que encontramos a essência de quem Leonardo realmente é. Um homem que sabe que a verdadeira riqueza não está nos palcos, nos aplausos ou nos troféus, mas nos momentos compartilhados com quem amamos. Essa história não é só sobre um cantor. É sobre um homem comum, com dores extraordinárias. E que, mesmo assim, decidiu sorrir, decidiu seguir, decidiu viver. Porque, às vezes, o verdadeiro sucesso não é o que você conquista, mas o que você supera. Quando refletimos sobre a trajetória de Leonardo, percebemos que ela transcende a música, transcende a fama, transcende até mesmo a história da dupla com Leandro. O que temos aqui é um estudo sobre resiliência humana, sobre encontrar força em momentos de fragilidade extrema, sobre transformar a ausência em presença, dor em propósito, fim em recomeço. Pense nisso. Quantas vezes na sua vida você enfrentou perdas que pareciam impossíveis de superar? Quantas vezes você pensou, daqui não passo, daqui não me levanto? E mesmo assim, de alguma forma, você continuou. Você respirou mais um dia, depois outro, até que, sem perceber, estava caminhando de novo. Talvez em um ritmo diferente, talvez por um caminho que não planejou, mas caminhando. É isso que a história de Leonardo nos ensina, que a dor não tem o poder de nos definir permanentemente, a menos que permitamos. Que as perdas, por mais devastadoras que sejam, não são o capítulo final da nossa história. São apenas uma parte dela. Uma parte transformadora, sim, mas não conclusiva. Em uma entrevista recente, quando perguntado sobre o que diria ao Emival, seu nome de batismo, de 20 anos atrás, Leonardo respondeu: "Eu diria, vai doer muito, meu filho. Vai doer como você nunca imaginou que poderia doer. Mas você vai descobrir uma força dentro de você que nem sabia que existia. E essa força vai te levar a lugares que você nem sonhou." E não é essa a jornada de todos nós? Descobrir, muitas vezes através da dor, capacidades que nem sabíamos que tínhamos. Encontrar, no fundo do poço, o impulso para saltar mais alto do que jamais saltamos. Leonardo não é um super-herói. Não tem poderes especiais. Não foi poupado das tragédias que a vida impõe. O que o diferencia é a escolha. A escolha de transformar luto em legado, de honrar a memória do irmão, não apenas com palavras, mas com ações, com música, com vida continuada. E talvez seja essa a maior lição que podemos levar dessa história. Diante da dor inevitável, a forma como respondemos é nossa única escolha verdadeira. Podemos nos entregar ao abismo, ou podemos, como Leonardo, aprender a construir asas em plena queda. Leonardo hoje não é apenas um cantor consagrado, é um símbolo.
Um lembrete vivo de que é possível passar pelo vale mais escuro e sair do outro lado, não ileso, mas íntegro. Não sem cicatrizes, mas mais forte por causa delas. E é por isso que sua história ressoa com tantas pessoas. Porque, no fundo, todos nós enfrentamos nossos próprios Leandros. Pessoas, sonhos, certezas que perdemos ao longo do caminho. Todos nós conhecemos a sensação de ter um capítulo fechado abruptamente, antes que estivéssemos prontos para virá-lo. Todos nós já nos perguntamos, em algum momento, como seguir depois disso? Leonardo não oferece respostas fáceis, não vende fórmulas mágicas de superação. O que ele oferece é exemplo. É prova viva de que, como diz aquela antiga música sertaneja, é preciso saber viver. É preciso honrar cada dor, mas não se tornar refém dela. É preciso lembrar, mas também é preciso criar novas memórias. É preciso, sobretudo, permitir que a vida continue, diferente, transformada, mas ainda assim, vida. Em 2023, ao completar 25 anos da morte do irmão, Leonardo fez um show especial em homenagem a Leandro. No palco, através de recursos tecnológicos, criou-se a ilusão de que os dois cantavam juntos novamente. O público chorou, aplaudiu, cantou cada música como se fosse a primeira vez. Mas o momento mais emocionante não foi a tecnologia que ressuscitou Leandro por alguns minutos. Foi quando, no final, Leonardo olhou para a imagem do irmão projetada e disse: "Você nunca saiu daqui, meu irmão", apontando para o coração. "E enquanto eu puder cantar, sua voz nunca será esquecida." E é esse talvez o verdadeiro propósito da vida após a perda. Não esquecer, mas integrar. Não negar a ausência, mas transformá-la em presença de outra natureza. Não viver do passado, mas levar o melhor dele para o futuro. Se essa história mexeu com você de alguma forma, se te fez lembrar que a vida continua mesmo quando parece que não vai, então você precisa se inscrever nesse canal agora. Porque quem não se inscrever vai passar 2025 inteiro sem força para levantar quando cair. E aqui, a gente conta histórias que te fazem lembrar: você é mais forte do que imagina. A história de Leonardo não é apenas sobre um cantor que perdeu o irmão. É sobre você, sobre mim, sobre todos nós que em algum momento precisamos encontrar forças onde parecia não haver nenhum. É sobre a capacidade humana de renascer, não uma vez, mas quantas vezes for necessário. Então, antes de fechar este vídeo e seguir com seu dia, pergunte-se: qual é o seu Leandro? Qual perda, qual dor, qual desafio parece grande demais para superar? E mais importante, que música você ainda pode cantar, mesmo com o coração partido? Que palco você ainda pode subir, mesmo com as pernas trêmulas? Que história você ainda pode contar, mesmo com a voz embargada? Porque a vida, como Leonardo nos ensina todos os dias, não é sobre evitar quedas. É sobre a arte de se levantar. Uma arte que todos podemos aprender. Um passo de cada vez, uma música de cada vez, um dia de cada vez. Não deixe essa mensagem morrer aqui. Compartilhe com alguém que está precisando ouvir que é possível continuar. Curta este vídeo para que mais pessoas possam ser tocadas por essa história de superação. E, acima de tudo, inscreva-se neste canal para receber mais histórias que vão te fazer acreditar no seu próprio poder de transformação. Porque, como diria o próprio Leonardo, a vida é um palco e o show tem que continuar.